Eu tenho 40 anos de idade, quase completando 41, e uma coisa que eu posso dizer com absoluta certeza é que hoje em dia eu tenho muito mais energia, me sinto muito mais saudável, mais saúde física, mental, emocional do que eu tinha lá nos meus 20 ou 30 anos de idade. E olhando algumas fotos, algumas semanas atrás, quando eu fiz um vídeo falando do meu histórico com dietas, como eu perdi 19 quilos, eu comecei a refletir o que eu fiz, o que eu mudei fundamentalmente na minha rotina, os hábitos que eu incorporei que realmente fizeram uma diferença gigante no meu bem-estar em geral. E hoje então eu vou compartilhar 7 desses hábitos que eu desenvolvi, ou que eu adotei nos últimos 10, 20 anos, que eu acho que mudaram muito, muito mesmo a minha vida. E o hábito número 1, que eu acho que é um dos mais importantes, eu passei a planejar a minha rotina com antecedência. O que isso quer dizer? Eu agendo tudo como se fosse uma consulta médica, as minhas refeições, atividade física, trabalho, organização da casa e assim por diante. Eu fiz um vídeo contando como que eu faço isso usando um método de blocos de horas, e naquele vídeo eu mostrei direitinho um dia meu com detalhes como que eu faço isso. Uma frase que eu gosto muito é a seguinte: falta de direção e não falta de tempo é o problema. O que acontecia antes de eu adotar esse hábito de planejar o meu dia, de agendar tudo? Eu acordava de manhã já na correria e acabava comendo qualquer coisa ou uma coisa não tão saudável, porque eu não havia planejado o meu cardápio, as minhas refeições. Outra coisa, eu acordava e ficava um tempão perdendo tempo ou energia decidindo o que fazer em relação ao trabalho. Hoje em dia não, eu acordo e já tenho planejado meu dia direitinho, blocos de horas, o que eu vou fazer. Outra coisa que acontecia com muita frequência, porque meu dia acabava sendo meio caótico por falta de organização e planejamento, eu acabava não me exercitando. Hoje em dia não, eu priorizo me exercitar, eu agendo um horário no dia para fazer atividade física, como se fosse uma consulta médica, e funciona super bem. E ao contrário do que muitos pensam, isso faz com que eu tenha muito mais tempo livre e eu vou dormir com aquela sensação de que eu realmente fiz alguma coisa no meu dia, porque eu olho lá no meu planejamento e vou riscando e eu percebo que o meu dia rendeu muito. Então, planejamento pra mim é tudo, eu amo, adoro. Se você quer saber como que é esse planejamento que eu faço em blocos de horas, o link do vídeo tá aqui embaixo na descrição. Outro hábito que eu acho que foi muito importante para mim em termos de organização, saúde mental também, emocional, é aprender a dizer não. Uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é que quando você diz sim para alguma coisa, você tá dizendo não para outra coisa. E é muito importante a gente aprender quais que são os nossos valores e honrar eles. Então, por exemplo, se um amigo te chama para beber ou para sair para uma festa, mas você preferiria 1000 vezes ficar em casa, lendo um livro, assistindo um filme ou ir para academia, aprenda ou diga não. Porque se você tá dizendo sim para esse amigo, você tá dizendo não para coisas que você gostaria de fazer. Ou, por exemplo, se alguém fica constantemente te oferecendo bolo ou coisas que você preferiria não consumir porque você quer priorizar a sua saúde, aprenda a dizer não. Se você tá dizendo não para aquele bolo, para aquele biscoito, você tá dizendo sim para outra coisa que é mais importante para você. Então, aprenda a dizer não. Eu trabalho em casa já faz alguns anos e eu não tenho filhos. E uma coisa que eu tive que aprender a dizer não é para aquelas situações ou aquelas pessoas que achavam que só porque eu trabalho em casa eu tô disponível o dia inteiro e podem vir na minha casa quando quiserem, ou me chamarem, ou me ligarem quando quiserem. Então hoje em dia eu sou super racional nesse sentido. Se é um horário que eu tô trabalhando, eu digo não. E não quer dizer que eu não gosto de receber os amigos, que eu não gosto de sair, mas eu precisei
valorizar também o meu tempo, a minha rotina, o meu trabalho. E então aprender a dizer não foi uma coisa importantíssima para mim. Diga não, diga sim para o que você valoriza e honre essas coisas que têm mais valor para você. E outro hábito que eu adotei, eu diria mais ou menos de 10 anos pra cá, é consumir muitas, mas muitas verduras, legumes, frutas, alimentos coloridos e não processados. E aqui eu não quero dizer só aquela folhinha de alface com uma rodela de tomate, não, é muito mesmo, muito brócolis, repolho roxo, maçã, banana, pimentões, pepino, tudo que você imagina que você vê aí no supermercado em termos de hortaliças. As vitaminas, antioxidantes, minerais, fitoquímicos encontrados nas verduras e legumes e frutas são importantíssimos, gente, para manter o nosso corpo em balanço, para manter nosso sistema imunológico forte. E outra coisa, as verduras e legumes são riquíssimos em fibra e água. E isso ajuda a manter um peso saudável ou perder peso, se é o objetivo. E lá nos meus entre 20 e 30 anos de idade, eu lembro que eu tinha muito problema de intestino preso, de ir no banheiro, assim, de não ir no banheiro, né, por 4 a 5 dias. E eu ficava tomando aquele, eu acho que chama Lactopurga, aquele medicamento. E, nossa, se eu pudesse voltar no tempo... Ao contrário, hoje em dia eu não tomo absolutamente nada, nenhum tipo de medicamento, e meu intestino funciona como um reloginho. Nunca mais tive problemas de intestino preso desde que eu passei a consumir mesmo muitas verduras, legumes e frutas. E eu gosto muito do trabalho do Dr. David Sinclair. Ele é um pesquisador de Harvard e ele tem um livro que tá super famoso que chama Lifespan, que seria tipo vida longa, como viver mais, com mais saúde. E no livro ele dá várias dicas baseadas, né, em achados científicos, como você viver mais, com mais saúde. E uma das coisas que ele enfatiza sempre, e ele mesmo adota isso como uma rotina, é se alimentar majoritariamente de plantas. Então, consumir o máximo possível de plantas, alimentos não processados, diminuir ou eliminar o consumo de carnes. Então, eu quero viver uma vida longa, uma vida saudável. Então, minha alimentação, acho que 90% do tempo é plantas, hortaliças em geral, né? Frutas, verduras, grãos, cereais. Dormir cedo e acordar cedo. Eu costumo acordar às 5 horas da manhã. Eu fiz um vídeo contando por que eu faço isso, porque acordar às 5 da manhã mudou a minha vida. Também dei várias dicas naquele vídeo de como conseguir acordar cedo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. No entanto, dormir cedo não somente me ajuda a acordar mais cedo, mas também melhora imensamente, ou melhorou imensamente a qualidade do meu sono. Já é provado cientificamente, inúmeros estudos têm mostrado que você dormir até as 10 horas da noite, ou seja, você tá lá com a sua cabecinha no travesseiro dormindo antes das 10 horas da noite, traz inúmeros benefícios à saúde, como por exemplo, aumenta a capacidade do corpo de reparar danos, diminui o risco de diversas doenças, inclusive câncer, ajuda a melhorar a memória e a manter também um peso saudável. Então, aquelas horinhas de sono que você perde por não ir dormir antes da meia-noite ou de madrugada são importantíssimos, gente, para a sua saúde em geral, a curto e a longo prazo. Eu diminuí ou quase eliminei o meu consumo de açúcar, aqui, gente, qualquer tipo de açúcar, e também de produtos processados ou industrializados. Açúcar é um alimento, né, gente, que é pobre nutricionalmente, não tem nenhum tipo de valor nutricional e comprovadamente causa danos à nossa saúde.
E consumir açúcar, eu acredito, você adoçar, sei lá, o seu café ou comer sobremesas todos os dias é um hábito que a gente em algum momento adquiriu. E você pode tranquilamente, não é fácil, não tô dizendo que é fácil, desenvolver o hábito de não consumir sobremesa todos os dias, de não adoçar o seu café. Eu, por exemplo, hoje em dia não adoço nada. Sobremesa eu como bem eventualmente, não como sobremesa todos os dias, nem mesmo todo final de semana. Mas é claro que eu tenho que ter uma certa disciplina, uma certa vigilância. E nessa mesma linha, eu procuro ao máximo não comprar, não consumir produtos processados, industrializados. O que eu quero dizer com isso? Aqueles alimentos que vêm num pacote com uma lista gigante de ingredientes no verso, que na maior parte das vezes a gente não tem nem ideia do que é. Se você comprar um pacote de qualquer biscoito ou comida assim que vem, sei lá, em pacotes, você olhar no verso, você vai ver que tem tantos ingredientes que com certeza você não tem nem ideia do que é, então eu tento evitar. Se você comprar uma coisa enlatada, algum produto, sei lá, algum alimento enlatado ou congelado, muitos deles, você vai ver que tem uma lista de ingredientes gigantes no verso, mas se você comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, ou um brócolis, não tem lista de ingredientes no verso, é só o feijão, só o arroz, só o brócolis. Então é mais ou menos essa minha filosofia de alimentação. Outro hábito que eu adquiri, acho que faz uns 8 anos atrás, eu tenho mantido com consistência, é correr e fazer trilhas no final de semana com meu marido. Então, eu costumo correr em média 4 vezes por semana, às vezes mais, às vezes menos. Eu também faço atividade física em casa, treinos. E nos finais de semana, geralmente eu e meu marido, a gente sai para fazer trilhas de caminhadas de 4, às vezes até 6 horas. E para mim, correr ou caminhar, fazer trilha, atividades em contato com a natureza, não é com o objetivo de perder peso, perder calorias, mas sim de melhorar a minha saúde cardiovascular. E também eu percebi ao longo dos anos que quanto mais eu corro, mais eu faço trilha, eu me sinto mais feliz, mais disposta, com mais energia. E eu durmo melhor, eu trabalho melhor e assim por diante. Inclusive várias pesquisas já têm demonstrado que você correr, fazer atividades, né, ao ar livre, em contato com a natureza, tem um impacto muito mais positivo em melhorar sintomas de depressão do que medicamentos. E na verdade eu não consigo ver a minha vida, a minha rotina sem correr, sem sair para as minhas corridas, sem sair para fazer trilhas ou caminhadas. Amo e pretendo manter isso até o dia que eu não estiver mais nesse planeta. Outro hábito que eu não consigo viver sem é ler. Eu leio muito, muito mesmo. Inclusive, se vocês quiserem que eu compartilhe aqui livros, dicas de livros que eu estou lendo, mas eu leio todo dia antes de dormir, pelo menos 1 hora, às vezes até mesmo 2 horas. Eu gosto de qualquer tipo de livros relacionados mais com saúde, nutrição, estilo de vida, autoajuda, romances, ficção, biografias, e eu também costumo ouvir bastante livros. Eu tenho o Audible do Amazon, então quando eu saio para corridas, quando eu tô cozinhando, eu costumo ouvir muitos livros. Geralmente eu ouço 2 livros por semana, e eu acho que eu leio um livro a cada 14 dias em média. Depende, tem semanas que eu leio mais, tem semanas que eu leio menos. Então ler para mim é uma coisa que me traz realmente muita satisfação. Eu gosto também de aprender, então cada livro que eu leio eu aprendo alguma coisa. Sou muito grata por ter desenvolvido esse hábito, porque eu nunca me sinto entediado sem ter o que fazer. Eu não tenho problema de ficar sozinha, eu até às vezes gosto de ficar sozinha, pegar o meu livro e ler. Quando eu tenho alguma viagem, compro um livro e fico ali lendo. Então, é um hábito que me faz muito bem. Recomendo adquirir esse hábito, que você vai ver que vai mudar a sua vida. Eu também assisto bastante TV, a gente tem Netflix, tem Amazon Prime, eu assisto muito vídeos no YouTube, documentários. Não é que eu não goste desse tipo de atividade, muitos filmes, eu amo assistir filme, eu assisto muito, muito filme, mas leitura é um hábito que eu tenho em conjunto com esse outro hábito de assistir filmes, séries, adoro séries. Então, é isso.
E esses então são os hábitos que eu queria compartilhar com vocês. Se você tem algum hábito que você acha que realmente teve um impacto gigante na sua vida, compartilha aqui embaixo. Acho que eu ia adorar saber os hábitos de vocês também que mudaram a vida de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E beijos, e eu vejo vocês no próximo vídeo.